Oi, pessoal, eu sou a Vanessa e a gente está voltando com o Simplifica. Depois de uma pequena pausa, a gente fez uma reforma aqui no estúdio, como vocês podem ver, estamos de casa nova e a gente vai começar o ano com o pé direito. Vamos falar esse ano da campanha do mês. Eu sei que está sendo um pouquinho mais divulgada e difundida essa campanha nesse ano. Vocês devem ter visto falar sobre Janeiro Branco e hoje a gente vai descobrir o que é o Janeiro Branco. De fato, e para isso eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Stephanie. Bom dia, Stephanie. Olá, bom dia. E aí, a Stephanie, ela é psicóloga, então ela vai falar sobre essa campanha que nesse ano está completando 10 anos, só que esse ano é o primeiro ano que ela é reconhecida como uma campanha oficial da Secretaria de Saúde do Governo Federal. Então a gente vai falar sobre isso no primeiro Simplifica de 2024. Está no ar mais um Simplifica com Cicobi Copilivre, o podcast que vai trazer muito conhecimento sobre soluções financeiras, sustentabilidade, saúde, te deixar por dentro do mundo do cooperativismo e muito mais. Tudo isso de um jeito simples e descomplicado. Sté, vamos começar então. O que é esse tal desse Janeiro Branco? Bom dia, Vanessa? Então, começando a falar sobre o Janeiro Branco, é uma campanha, como você comentou, que está completando esse ano 10 anos, começou em 2014, e é uma campanha que visa a conscientização da sociedade para a importância do cuidado com a saúde mental. Então, é uma campanha que esse ano o tema vem como saúde mental enquanto há tempo, então visando exatamente o trabalho de prevenção da saúde mental, além de todos os aspectos de cuidado. E quando nós falamos em janeiro, por que a campanha feita exatamente pensada em janeiro? Então, porque foi pensada exatamente no sentido de o final do ano, todo mundo passa por um processo de retrospectiva, de reflexões, e em janeiro a gente abre exatamente trazendo metas, planos, objetivos, como uma espécie de portal, entre o novo ano que está começando e o ano que se encerrou, Então, e por que branco, Janeiro branco, exatamente associada à questão da tela em branco, do quadro em branco para a gente reescrever toda a nossa história no ano que está começando. Então, uma campanha extremamente importante que vai visar exatamente esse momento que a gente está passando nesse início de ano. Um momento que todo mundo fica reflexivo, Exatamente. O que eu vou fazer esse ano, melhorar minha saúde. Quais são os cuidados, as metas. O que eu posso fazer? Sim, é o momento que todo mundo cria metas. Sim, mas é importante cumprir essas metas, Exatamente, pensar em metas reais. Exatamente. A gente entra num momento de cobrança. Todo mundo tem que criar metas, vamos criar milhares de metas para realizar ao mesmo tempo. E, na verdade, a gente tem que tomar esse cuidado, Então, metas reais, metas que de fato são importantes e se tem sentido na história de vida de cada um. E se dá para cumprir também, Porque Exatamente. Às vezes a gente coloca umas metas assim mirabolantes. Eu vou pra academia 7 dias da semana esse ano, minha vida vai mudar. E aí você vai a primeira semana, depois você já cansou. Na terceira semana você já desistiu. Exatamente. Aí no janeiro que vem você promete a mesma meta inalcançável. E passa o ano frustrada. Passa o ano triste porque não conseguiu cumprir. Então a importância da gente ir com calma, tenham calma com vocês mesmos. Exato. Metas, principalmente, em que a gente consegue dividir no decorrer do ano. Não precisamos criar as metas e querer fazer tudo agora em janeiro. Tudo de uma vez só, atropelado. Exato. E qual que é a importância desse tipo de campanha na nossa sociedade? Como você enxerga isso? Principalmente no momento em que a gente está vivendo, em que é crescente o número de adoecimento, em que é crescente, em que nos espanta, inclusive o número de adoecimento em transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, crises de pânico, fobias, tudo por conta, principalmente, do momento pós-pandemia que nós estamos vivendo, Então, hoje a gente fala, passamos pela pandemia e hoje a gente já fala de uma epidemia, relacionada à saúde mental, em que a gente está lidando com consequências físicas e emocionais em toda a população, Então,
trazer informação, principalmente no sentido de desconstrução de tabus, né? Desconstrução de barreiras, porque a gente precisa olhar o nosso corpo e a nossa mente como um sistema integrado, né? Em que ambos precisam da mesma atenção, do mesmo cuidado. Às vezes a gente foca, né, de um lado só, e aí fica meio capenga. Exatamente. Tem uma pesquisa do Estado Mental do Mundo, foi feita em 64 países, que ela aponta o Brasil como o 3º pior índice mental do mundo. Então, assim, é bastante assustador se a gente for parar para ver os dados relacionados à ansiedade, relacionada à depressão e a doenças, né, relacionadas a isso. E eu tenho notado, atualmente, uma abertura maior, tanto das pessoas quanto das empresas. Então, hoje tem muita empresa que ela dá isso como auxílio. Aqui no Cicobi Coop Livre é uma das coisas que a gente tem como benefício para os colaboradores. A gente tem um programa que chama WELS. Então, além de ter psicoterapia online no horário que você escolher, com o profissional que você escolher lá dentro da plataforma, a gente ainda tem vários workshops, palestras com assuntos diversos relacionados à saúde para auxiliar na saúde mental. Sim. E eu tenho percebido também isso mais abertura com as crianças, tem tido um olhar mais, assim, para as crianças, sabe? A criança também tem ansiedade, certas situações acabam acarretando ansiedade nas crianças. Então, eu tenho visto da sociedade uma aceitação maior. Sim. Não é mais assim, psicólogo é coisa de maluco. Exatamente. E tal. Então, vocês têm visto também, vocês que são psicólogos, têm visto isso? Sim, felizmente. Né? Então, é um movimento, quando a gente fala em pesquisas, né? Uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde fala de um aumento de 26% em casos de ansiedade e 28% em casos de depressão. Né? Então, é um aumento muito significativo. Né? Então, e em contrapartida, a gente vê essa abertura. Né? Então, que é essencial, que é extremamente importante. As pessoas, embora ainda com receio, né? Então, o que é psicólogo? O que eu falo? O que ele vai fazer? Né? Então, vem enfrentando isso tudo, visando esse cuidado. Né? Então, principalmente na dinâmica familiar. Né? Então, quando a gente fala, você comenta da questão das crianças. Sim, as crianças também adoecem. Né? As crianças também apresentam sintomas. As crianças refletem muito da dinâmica familiar e da sociedade que a gente vive. Então, esse cuidado, ele é cada vez mais importante. Sim. Eu percebo isso lá em casa, porque eu faço terapia com a Stephanie, já tem 1 ano, né? Sim. E no começo, assim, na minha casa, eu falava pros meus pais, tipo, vocês precisam procurar também, porque lá em casa é caso de ansiedade crônica. E aí, eles totalmente relutantes, assim, sim. Quando eu falei que eu ia fazer também, relutantes com relação a eu mesma procurar uma ajuda. E agora, depois de um tempo que eu falo muito sobre a terapia com eles, quanto ajuda e tudo mais, eu vejo que eles estão mais abertos. A minha mãe já pensa em buscar uma ajuda também, profissional. Então, assim, as coisas caminham para um outro sentido. E eu vejo isso como muito positivo, porque ajuda a sociedade de uma maneira geral, né? Sim, é super importante essa desconstrução. Né? Então, quando a gente fala desse tabu, desse receio que tinha há muito tempo atrás, né? Em que psicólogo era tido como aquele que cuidava de pessoas, como a sociedade chama, né? Os loucos, né? As pessoas que não estavam bem. E hoje a gente já sabe que isso não é real, isso não é verdade. Então, o psicólogo vai cuidar da saúde mental. Vai cuidar para restabelecer a qualidade de vida, né? Tanto num aspecto de cuidado, de atenção pós-adoecimento, quanto também de prevenção. Exatamente. E você tem algumas dicas, assim, antes da gente finalizar? Como cuidar da saúde mental ao longo desse 2024? Vai entrar como sua meta nesse 2024? Sim, e quando a gente fala, né, de autocuidado, como eu comentei, entendendo o corpo enquanto um sistema totalmente interligado, a gente pode falar de alimentação saudável, que é um dos pilares extremamente importantes, a prática de exercícios físicos regulares, né? Então, não vamos criar metas que a gente não consegue cumprir, né? Então, sono é extremamente importante. Então, aí entram estratégias de higiene do sono,
momentos de lazer, momentos de descanso, né? Momentos prazerosos com pessoas que são importantes na nossa vida e principalmente o autoconhecimento, né? A partir do autoconhecimento nós podemos começar a falar de entender os limites, aprender a dizer não, aprender a respeitar o nosso corpo, para assim a gente restabelecer a nossa qualidade de vida. Ótimo. Pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast de 2024. Vocês não perdem por esperar, tem muita coisa legal vindo por aí, de diversos assuntos. Né? Quem já é ouvinte do Simplifica sabe que a gente fala de muita coisa além do mundo financeiro. Então vem muita coisa legal por aí. E com esse episódio, a gente quer ressaltar para vocês a importância dessas campanhas preventivas, a importância de não deixar esse tipo de cuidado só dentro do mês daquela campanha, como agora em janeiro, em setembro, novamente a gente tem outra campanha relacionada à saúde mental. Então, para a gente fazer disso uma coisa ao longo do nosso ano, com metas que a gente consegue cumprir e com muita calma. Então, um psicólogo é a mesma coisa que um médico, a gente procura quando a gente percebe que a gente não está bem. E eu espero que vocês sigam esse 2024 cuidando da saúde mental de vocês. Então, se você precisa de alguma ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo e procure um profissional para te ajudar. E eu agradeço vocês, Esther, por ter participado com a gente, por ter topado estar aqui. E até uma próxima. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer poder compartilhar desse momento e poder trazer um pouquinho desse conhecimento nessa campanha que é tão importante. É isso, pessoal. Até mais.